Oi, esse é o quarto e último vídeo sobre fundamentos do JavaScript. Se você já é aluno do Play Code Makers, a partir do próximo vídeo você vai começar a desenvolver vários projetos, para que você tenha condições de se aprofundar cada vez mais no JavaScript e muito em breve esteja desenvolvendo projetos completos usando essa linguagem fantástica. E se você ainda não é aluno do Play Code Makers, eu indico que você acesse o link que está logo abaixo desse vídeo, faça seu cadastro e assim que eu abrir uma nova turma, eu vou avisar para você no e-mail, tá ok? No vídeo anterior, você entendeu como o JavaScript é usado para deixar a sua interface escrita em HTML e CSS mais interativa. E nesse vídeo aqui, você vai aprender como conectar essa interface aos dados de um servidor remoto. Veja que eu fiz aqui algumas alterações naquele HTML que eu usei, no vídeo anterior, mas no geral ele está bem parecido. O que eu fiz foi mudar o nome desse botão, então agora está como consulta. Mudei aqui o ID para CEP e coloquei esse placeholder aqui, que é o que aparece aqui, escrito CEP. E aqui embaixo eu adicionei 3 divs, que inicialmente elas estão vazias, mas quando esse projetinho estiver pronto, eu vou colocar os dados que vierem do servidor, vou colocar aqui dentro dessa div. Então, Logradouro seria o nome da rua, da avenida. Essa div aqui eu vou colocar o nome do bairro. E aqui nessa última div, localidade, eu vou colocar o nome da cidade, do município, o que for. Veja que eu já escrevi um código JavaScript inicial aqui, só para você entender. Então, eu vou pegar esse CEP aqui, que é lá do Google de São Paulo. Vou colar aqui. E quando eu clicar aqui, por enquanto o que esse código faz é simplesmente mostrar aqui, esse CEP que eu digitei aqui. Então ele usa aqui o console log na variável CEP. Então veja que esse código é muito parecido com o que eu mostrei no vídeo anterior. Eu declaro aqui uma variável botão que recebe o meu elemento button, que está na memória aqui, então que seria esse botão aqui. Então se você vier aqui, é esse botão aqui. E eu adiciono a esse botão, eu adiciono um evento no clique. Então esse comando aqui, como você já viu, eu adiciono o evento clique. Então quando esse botão for clicado, ele vai executar esse código que está aqui dentro. Então eu declaro a variável CEP, que captura esse campo aqui CEP, que tem o ID CEP, que é esse input aqui. Veja que eu tenho o ID CEP aqui. Então eu capturei esse objeto e estou chamando aqui a propriedade value, que é o valor que foi digitado aqui. E por final eu dou um console log nessa variável. Então se qualquer valor que eu colocar aqui, colocar opa por exemplo, clique em consulta, ele mostra o valor opa. Tá ok? Então basicamente esse é o código inicial aqui que a gente vai começar a adaptar ele para ele trazer os dados reais a partir desse CEP aqui. Então veja que o meu projeto aqui, ele é bem simples e eu não tenho acesso a banco de dados, não tenho nada disso. Por isso eu vou precisar conectar a minha interface a um servidor externo. O que eu vou te mostrar agora é sem dúvida a parte mais importante desse vídeo. Então se você terminar esse vídeo e entender como funciona essa conexão da interface HTML aos dados de um servidor externo, você com certeza já vai ter aproveitado muito bem esse conteúdo. Apesar de daqui a pouco eu te mostrar bastante código, o mais importante não é esse código, o mais importante é o conceito. Bora lá para eu te mostrar um gráfico. Então eu tenho aqui o cliente, que seria um celular, um computador, um notebook, um tablet, não importa. E é nesse cliente aqui que fica a interface. Essa interface ela pode ser escrita em Java, se você estiver desenvolvendo um aplicativo para Android. Pode ser escrita usando a linguagem Swift, se você estiver desenvolvendo um aplicativo para iOS, o iPhone. E pode estar sendo escrita também usando HTML e CSS, que é o nosso exemplo aqui. Quando você usa um aplicativo do Facebook, por exemplo, você está vendo aí as fotos dos seus amigos e você consegue ver também notícias que eles compartilharam. Só que esses dados, apesar de você estar vendo esses dados aí no seu celular, esses dados eles vieram de um servidor. Então quando você abre o seu aplicativo, ele se conecta lá no servidor do Facebook e traz esses dados aí para a sua interface. Então o aplicativo vai fazer o que a gente chama de solicitar, vai fazer uma requisição para um servidor remoto. Esse servidor remoto ele pode ser escrito em algumas linguagens de servidor, Aqui no exemplo a gente está mostrando o PHP, no caso, está usando o PHP, mas poderia ser Java, C Sharp, Python, Ruby, qualquer outra linguagem de servidor.
E quando esse servidor recebe essa requisição, ele busca os dados solicitados em um banco de dados. Esse banco de dados retorna os dados para o servidor e o servidor retorna essas informações para o aplicativo ou para o site, o que for. Essa resposta, que a gente chama de response, né, pode ser feita em diversos formatos. Pode ser feita em texto, em HTML, em JSON, que é um formato que eu vou te mostrar daqui a pouco, e pode ser feita em XML também. No nosso caso aqui, eu vou precisar de um servidor que me retorne dados referentes ao endereço. Eu vou passar para o servidor o CEP e esse servidor vai precisar me retornar o endereço. Então, o logradouro, que seria o nome da rua, bairro e cidade. Para isso, eu vou usar esse servidor aqui chamado ViaCep, que ele disponibiliza gratuitamente os dados através de uma API JSON ou XML. Então, vamos clicar aqui para você entender. Deixa eu fechar aqui. Então, ele já me passou. Então, ele tem um parâmetro aqui, que é o CEP, e ele tem o formato JSON. Então, eu posso mudar esse formato aqui para XML, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, ver código-fonte, veja que é um formato diferente, é um XML. Mas no caso aqui eu vou usar o JSON mesmo, que ele se comunica melhor com JavaScript. E claro, eu posso mudar esse CEP aqui para qualquer outro CEP. Então eu vou pegar o CEP do Google aqui. Então vou pegar esse valor aqui e vou colocar aqui. Vou colar. E veja que ele trouxe os dados lá do Google de São Paulo, de acordo com o CEP que eu passei aqui. Veja que para mim não importa em qual linguagem de programação o ViaCep foi criado. O que importa para mim é que ele disponibilizou os dados em um formato, no caso JSON, que a minha aplicação consegue ler com facilidade. E é isso que a gente chama de API. Nessa segunda temporada do Play Code Makers, a gente vai aprender como consumir APIs. Mas a partir da terceira temporada, você vai aprender também a criar as suas próprias APIs, para que você consiga disponibilizar os dados da sua aplicação para um aplicativo, para um site ou até mesmo para terceiros usarem. Agora eu vou fazer a conexão desse servidor aqui àquela minha interface que eu escrevi em HTML e CSS. Eu posso até mesmo já copiar esse endereço aqui, porque ele vai ser útil aqui no meu código JavaScript. Eu vou até criar uma variável aqui, chamada API, e vou colocar essa string aqui. E vou declarar uma outra variável que vai ser responsável por receber um objeto que vai fazer a requisição ao servidor remoto. Então eu vou dar o nome dessa variável aqui de request, então ela vai fazer uma requisição, e eu vou instanciar um objeto da classe XML HTTP request. Abro e fecho parênteses e coloco ponto e vírgula aqui. Se você quiser mais informações sobre essa classe aqui, você pode acessar a documentação. Então, eu deixei separado aqui, lá do Mozilla mesmo, e tem mais informações aqui. Mas por enquanto o que eu vou te mostrar aqui já é o suficiente. Então eu criei aqui um objeto do tipo request, no caso, né? Vou fazer uma requisição. E agora eu posso usar o request.open. E nesse método eu vou passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o get. E o segundo parâmetro é o endereço da API, que está na variável API. Coloco ponto e vírgula e eu poderia enviar essa requisição usando, né, request.send. Basicamente é isso. Eu posso salvar aqui, atualizar aqui e vamos ver o que acontece. Se eu clicar aqui, vamos colocar o CEP aqui e clicar aqui. Veja que aqui nada aconteceu, continua da mesma forma. Mas se eu vier aqui na aba rede, você pode perceber aqui, deixa eu aumentar isso aqui. Você pode perceber que houve uma requisição aqui. Então se eu vier aqui XHR, veja que ele fez uma requisição para o servidor lá do ViaCep. E eu posso clicar aqui e veja que ele enviou, né, o cabeçalho, passando o método get, que é esse primeiro parâmetro aqui. E essa requisição ela teve uma resposta, que é todos os dados que vieram daquele CEP ali. Se eu quiser inclusive usar um outro CEP,
basta eu mudar lá na minha variável, porque esses dados aqui ainda não estão sendo usados. Se eu deixar esse campo vazio, veja que eu faço a requisição novamente e ele trouxe os dados mesmo sem eu ter, né, informado o CEP correto. Porque isso ainda está fixo aqui, tá vendo? Eu estou usando sempre o CEP 45 alguma coisa. Se eu vier aqui pegar um outro CEP, então tem um outro Google aqui, campus aqui, deixa eu copiar isso aqui e vou substituir aqui direto na string, tá vendo? Então eu posso salvar isso aqui e fazer uma nova requisição. E ele pegou aquela string que eu passei lá. Então vamos agora fazer com que essa interface realmente, né, interaja lá com aquele servidor remoto. Para isso, eu vou apagar essa linha aqui e veja que eu já tenho a variável CEP que está pegando esse valor aqui. Então eu posso colocar isso aqui em cima. Então essa variável CEP tem esse valor aqui, né? Depois que eu clico, ele pega e preenche, coloca dentro da variável CEP. E eu posso usar um recurso do JavaScript que chama interpolação. Então eu vou usar esse sinal, essa crase aqui, né? Esse sinal não é uma aspa simples não, isso aqui é o sinal de crase no caso. E esse valor aqui eu posso substituir pela variável CEP. Então eu posso colocar $1 aqui, variável CEP. Então dessa forma eu tenho agora uma URL dinâmica. E agora sim a minha interface vai responder a esse valor aqui. Eu posso recarregar, copiar esse CEP aqui, vou colar e clicar em consulta. Veja que agora eu tenho aquela requisição. Deixa eu aumentar aqui só para você entender. Então usei o CEP aqui, trouxe os dados desse CEP aqui também. Então tá ok. Se eu mudar aqui, posso usar um CEP, outro CEP aqui, né? Copiei errado. E clico em consulta. Veja que agora ele criou uma nova requisição, está aqui embaixo no caso, né? Que trouxe os dados do outro CEP. Beleza? Então agora está funcionando corretamente, está dinâmico de acordo com a informação que eu insiro aqui. Eu vou agora capturar esses dados aqui e jogar para dentro do meu HTML. Porque eu tenho um HTML aqui que eu já te mostrei que tem 3 divs, logradouro, bairro e localidade. Então eu tenho aqui logradouro, bairro e localidade. Eu preciso pegar esses dados e jogar aqui para dentro dessa div. Para isso eu vou alterar aqui o arquivo comportamento e aqui eu vou usar o método, né, .onload, que é como se fosse um evento. Então quando essa requisição for carregada, eu vou executar essa função anônima aqui. Então vou colocar um function aqui. E coloco aqui um bloco de código. E aqui dentro eu posso capturar a resposta da minha requisição, que é essa resposta aqui que eu já te mostrei aqui no console. Para isso, antes eu vou dar um console dir aqui nesse objeto request. E eu sei que essa resposta está na propriedade aqui response text. Coloco ponto e vírgula aqui e vou recarregar para você entender. Copio esse CEP aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouco menor. Colo aqui. E aqui eu já tenho aquela resposta padrão do console, mas se eu vier aqui em console, veja que agora eu tenho o objeto, que na verdade ainda não é um objeto, é apenas uma string, porque eu usei a propriedade responseText, que retorna um texto, e estou usando aqui o console dir, que era para mostrar o formato de objeto, né? Só que se eu clico aqui, ele não está mostrando do jeito que eu gostaria. Para isso eu preciso transformar esse texto que está no formato JSON, eu preciso usar um comando que vai transformar isso em um objeto JavaScript. E eu resolvo isso colocando aqui json.parse e passo como parâmetro esse texto aqui. Salvo aqui e vamos recarregar. Agora sim eu tenho um objeto. Então essa função aqui, né, json.parse, ela transformou o retorno que eu tinha aqui, que era um texto no formato JSON, transformou isso em um objeto,
que agora sim eu tenho objeto. Se eu clicar aqui, veja que agora eu tenho as propriedades aqui totalmente acessíveis. Eu posso inclusive mudar isso aqui para log, e aqui na frente eu posso colocar que eu quero o logradouro. E veja que agora ele trouxe para mim. E tudo que eu preciso fazer agora é usar aquele inner HTML que você já viu, né, no vídeo anterior, e mostrar isso aqui na interface. Então vamos fazer isso agora. Vamos organizar isso aqui um pouco. Eu vou declarar uma variável aqui chamada endereço, que vai receber esse objeto aqui. E vou aplicar um query selector naquelas divs que eu te disse no início. Então eu tenho uma div que tem o ID logradouro, por exemplo. Então eu posso criar aqui, vamos criar uma variável logradouro, que vai receber esse document.querySelector, que você já conhece. E eu vou usar aquele ID. Então eu já tenho um ID aqui, que é o ID logradouro. Então posso colocar aqui, jogo da velha, que é ID logradouro, ponto e vírgula, e essa variável que agora tem aquele elemento da interface ali, eu posso vir aqui, ponto inner HTML, que você já viu, né, no vídeo anterior, recebe endereço, que é aquele objeto, então endereço, ponto logradouro. Vamos atualizar aqui. Ele me retornou um erro aqui, porque eu digitei errado aqui. Eu escrevi documento ao invés de document. Veja que agora o logradouro apareceu aqui corretamente. E para concluir, tudo que eu preciso fazer é fazer o mesmo aqui, né? Tô usando aqui a div logradouro, tá vendo? Preciso copiar esse aqui, posso até copiar e colar, só para agilizar aqui esse vídeo, que já está ficando um pouco longo. E ao invés de logradouro, eu vou usar as outras divs aqui. Então eu tenho bairro e localidade. Então eu vou usar aqui bairro, mudar aqui também, e localidade. Então agora cada conjunto desses dois comandos aqui eu coloco, né, o elemento que veio lá da minha API, eu coloco aqui dentro da div logradouro, dentro da div bairro e dentro da div localidade. Vamos testar aqui, recarregar. Posso até fechar isso aqui. Avenida Brigadeiro, então ele trouxe o logradouro, mas não trouxe bairro e cidade. Provavelmente tem algum erro aqui. Vou inspecionar aqui, clicar aqui, vamos ver no console. Geralmente os erros aparecem no console. Então veja que eu tenho um erro aqui que me diz o que é, né, o problema. Eu estou definindo a variável chamada bairro, em vez de bairro com dois R's, né? Então deixa eu procurar aqui, já achei. Então só colocar um R a mais aqui, recarregar e vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Então ele me retornou aqui o logradouro, o bairro Bela Vista e a cidade aqui São Paulo. Se eu trocar aqui o CEP, colocar esse outro aqui, posso clicar em consultar e novamente ele trouxe o endereço correto, perfeito. Para fazer o último teste aqui, eu posso pegar um outro CEP qualquer aqui, colocar aqui Facebook, endereço São Paulo. E eu posso pegar esse CEP aqui. No caso aqui eu estou considerando sem o tracinho, né? Então posso clicar, consulta, e veja que ele trouxe novamente, né, o endereço correto. Logradouro, bairro e cidade. Beleza? Só para recapitular aqui,
Então eu tenho aqui, né, vou até fechar isso aqui, eu declarei aqui uma variável chamada botão que pega a instância desse botão aqui. E adicionei a esse botão um evento de clique. Então quando o usuário clicar nesse botão, ele vai executar o código que está aqui dentro desse bloco. Então tá aqui até concatenado aqui, concatenado não, indentado aqui. Depois aqui dentro eu declaro a variável CEP que pega esse valor aqui. Declaro uma variável chamada API que pega aquela API, né, lá do via CEP. Só que eu troco esse valor aqui, que é o CEP, eu deixo ele dinâmico. Então eu uso uma interpolação aqui com a minha variável CEP. Crio um objeto request aqui. Abro a requisição passando o método get, né, e passando aqui a URL da API. E aqui no request onload eu posso pegar os dados de resposta. Então eu posso pegar o response. Eu estou usando aqui, criei uma variável endereço que recebe o request response text. Então é resposta. Então é aquele XML que me retorna aqui. Só que está no formato de texto. Por isso eu uso o JSON parse para transformar esse formato de texto JSON, né? Transformar isso em um objeto do JavaScript, para que eu consiga usar endereço.logradouro, por exemplo, tá vendo? Endereço.logradouro. E jogo esse valor para dentro da div logradouro, que é essa div aqui. E onde eu trouxe isso, né? Tem o ID logradouro aqui também. E eu faço o mesmo com as outras divs, para bairro e localidade. Tá, ok? Então era isso que eu tinha para trazer para você. É um conceito muito importante do JavaScript, dos fundamentos, né? Não se preocupe se você não entendeu todo o código agora. A gente vai desenvolver muito projeto acessando APIs externas e você vai ter aí a chance de praticar isso mais. Mas o principal que é para você entender, né, é esse gráfico aqui e você entender o conceito, esse conceito de interface. Então a nossa interface é esse HTML aqui. E usando o JavaScript que eu escrevi aqui, eu faço uma requisição para um servidor externo, que é esse servidor aqui do ViaCep, que eu não sei em qual linguagem foi escrito, mas não tem problema, porque ele me retorna um formato que a minha aplicação consegue ler, que é o JSON. E esse fluxo de trabalho aqui, ele funciona tanto para um site quanto um aplicativo. Então, você entendendo bem isso aqui, muito em breve você vai estar também desenvolvendo aplicativos que conseguem, né, acessar APIs externas. Bem, é isso aí, grande abraço, até mais e tchau!